Salve lá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que não me conhece, meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Bem, hoje nós vamos continuar a falar sobre o culto a Dioniso, mais especificamente nós vamos apresentar um outro culto que se chama o culto a Orfeu. Bem, se você ainda não viu esse episódio do culto a Dioniso, eu vou deixar no descritivo aqui embaixo, você clica, vai lá, curte, acompanha, e vai ser importante para você entender este episódio, e vai ser importante para você entender esta playlist, porque essa playlist que eu estou criando se chamará Os Pré-Socráticos, que são todos os grandes filósofos que vieram antes de Sócrates. Nós vamos ficar um tempo aqui trabalhando nessa playlist, vamos falar sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, um monte de gente bacana que veio antes de Sócrates, pessoas geniais, e você vai entender as raízes, as sementes do que depois vai se tornar o modo ocidental de se pensar, ou seja, é a forma como nós pensamos. Então é uma playlist importantíssima para nós entendermos filosofia, é imprescindível. Bem, o episódio de hoje, número 31, culto a Orfeu. Então vamos lá mergulhar neste culto e vamos ver o que ele nos traz de diferente daquilo que era proposto no culto a Dioniso. Bem, vamos fazer uma breve recapitulação do que era o culto a Dioniso. Dioniso era um deus que veio da Trácia. A Trácia não é Grécia. A Trácia é uma região que fica logo acima ali da Grécia continental. Foi incorporada na Grécia de forma popular. Era uma religião muito forte, durou até o final da boa parte da Idade Média, se cultuava esse deus, o deus Dioniso. Na época contemporânea, mesmo na alta Idade Média, essa associação do demônio com o chifrudo, com o bode, com metade homem, metade touro, essa coisa meio antropomórfica, tudo isso vem do culto a Dioniso. Por quê? Porque nesse culto eles sempre matavam animais e dilaceravam e comiam os animais durante a cerimônia. Na maioria das vezes o animal morto era um bode, porque o bode era barato. Nas regiões mais ricas o animal que era usado era o touro, mas o pobre não tinha dinheiro para comprar um touro, então ele usava um bode mesmo. O pobre do bode era literalmente, segundo o filósofo Bertrand Russell, que é a nossa referência, né, nessa nossa jornada dos filósofos pré-socráticos, o animal era dilacerado mesmo por mulheres que entravam em êxtase regado ao vinho, e dessa forma, comendo o animal, entrando em êxtase por causa da bebida alcoólica, essas pessoas elas entravam em comunhão com o deus Dioniso. Era uma religião também muito popular. Por quê? Porque boa parte das pessoas mais simples, elas viam aqueles valores pregados pela aristocracia grega, como virtudes, racionalidade, como um pé no saco. Era uma forma, esses valores, que eram valores aristocratas, era tipo um freio de mão, sabe? Porra, meu, você quer beber muito, você quer namorar muito, né? E todo aquele papo ali de prudência, de previdência, de racionalidade, o que faz? É uma forma de controle. Esses valores da aristocracia grega eram valores que funcionavam assim. As cidades-estados gregas, elas tinham as religiões oficiais. Quase todas essas religiões oficiais eram as religiões que se baseavam no Homero. Homero não foi uma pessoa, isso é quase um consenso entre os historiadores, foi uma série de poetas que ao longo de 200 anos, do século VIII ao século VI a.C., eles desenvolveram duas obras-primas, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, a Guerra de Troia, e a Odisseia, o retorno de Odisseu, o cara que criou o cavalinho de Troia, para casa. Bem, são duas obras clássicas, fazem parte do repertório da civilização ocidental, e elas trazem uma série de valores, como por exemplo a coragem do Aquiles, várias menções aos cultos, aos deuses do Olimpo, estão tudo ali nessas duas obras.
E esses valores eram os valores que os aristocratas tentavam incorporar não só na aristocracia, mas empurrar para o povão também, para conter esse tipo de culto bárbaro, que eles viam como bárbaro, que era o culto a Dioniso. Mas isso nunca pegou muito bem. Então, o culto a Dioniso era uma forma também de você, sabe, respirar, cara, de você deixar a racionalidade, a prudência, a previdência de lado e você se soltar. Então, é isso, né? Regado a bebida, regado a sexo, era uma combinação muito explosiva que o povão se identificava com isto. Era um culto muito voltado para a terra, para a vida, sabe? E os valores aristocratas gregos eram muito longe do que as pessoas, entre aspas, normais, queriam para suas próprias vidas. Então, esses valores da aristocracia grega, né, que vieram do Homero, é sempre uma forma do quê, gente? É uma forma de controle social, é uma forma de você colocar, empurrar a virtude, de você conter a fúria, as paixões desenfreadas, que são extremamente cultuadas no culto a Dioniso. Tanto é verdade que é esse culto que acaba praticamente dando vida às tragédias gregas clássicas, como por exemplo as Bacantes do Eurípides. Elas contam histórias aqui de paixões, sabe? Aquelas paixões que levam os homens, as mulheres a loucuras, a cometerem crimes, e a vida é feita de paixão. Então, se você quiser guardar uma mensagem do culto a Dioniso, é isso, tá? É um culto à paixão, o culto à vida. Agora vamos mergulhar no culto a Orfeu e você vai ver que os valores são bem diferentes. Bom, quem que foi Orfeu? Orfeu é um cara que ele tem 1 milhão de histórias diferentes. A versão que eu vou contar aqui, fica mais fácil de você entender, é a versão contada pelo Bertrand Russell, que é a referência que nós estamos usando para este episódio e para todos os filósofos pré-socráticos que nós vamos conversar aqui. O Russell, olha, presta atenção que bacana isso. Ele diz que o culto a Orfeu muito provavelmente veio da ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha que antes da civilização clássica grega existia uma cultura ali que era conhecida como cultura minoica, uma cultura muito rica, muito particular, que teve ali, né, o seu período, né, de existência entre o ano 2500 até o ano 1600 a.C., tempo para burro e muito tempo atrás, né? A gente perde às vezes a noção de como civilizações que tiveram um ciclo maior do que o Brasil já sumiram, né? E você não tem, enfim, sumiram ao longo da história. É muito legal a gente sempre lembrar disto. Bem, essa cultura minoica, eles tinham um intercâmbio muito grande, comercial e cultural com o Egito. Eu tive o prazer de visitar essa ilha, um prazer mesmo, para mim foi um dos grandes momentos da minha vida, porque eu sempre fui apaixonado pela cultura grega, e eu visitei o Palácio de Knossos, que era o palácio principal da ilha de Creta, que é desse período. Ainda tem algumas coisas ali de pé, e é impressionante porque a arte deles, de alguma forma, lembra muito realmente a cultura egípcia. E os arqueólogos, historiadores, têm muitos artefatos cretenses que estão no Egito, estão nos museus do Egito, porque foram encontrados, e artefatos egípcios que estavam em Creta, comprovando que realmente esses dois povos tiveram um intercâmbio muito bom, muito rico, né? Foi um intercâmbio cultural muito intenso entre essas duas civilizações. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o culto a Orfeu traz valores que não tem nada a ver com o culto a Dioniso, como, por exemplo, transmigração das almas. Eles acreditavam numa vida pós a morte. O culto a Orfeu era um culto que ele também pregava o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma teoria que fala o seguinte, que para você treinar a moral de uma pessoa, você tem que se afastar dos prazeres mundanos. Sexo, bebida, comida, dinheiro, tudo aquilo que corrompe a alma, você fala assim, opa, eu preciso me afastar disso, para quê? Para que eu possa lapidar, eu possa trabalhar as minhas virtudes, né, e dessa forma ir refinando a minha moral. Então você vê que é uma filosofia que fala exatamente o contrário a Dioniso. O culto a Orfeu também dizia o seguinte, que o homem é parte céu e parte terra. Por isso que o culto a Orfeu era muito importante você
sabe? E se afastando dessas coisas, por exemplo, da bebida, do sexo, sabe? Da vida mundana, para que você pudesse desenvolver e trabalhar o quê? O seu lado céu, que é o seu lado divino. E no culto a Orfeu, ao contrário do culto a Dioniso, a comunhão com Deus não era uma comunhão que ela acontecia através da bebida, através, sabe, da paixão exacerbada que acontecia no culto a Dioniso. Este êxtase mental e espiritual, ele acontecia através do quê? Através da reflexão, através do pensamento. É através do pensamento, é através do ascetismo que você trabalha as suas virtudes e que você entra em comunhão com a divindade, com o espiritual. Bem, aqui na parte conclusiva, o que nós podemos trazer do culto a Dioniso e o culto a Orfeu? Gente, muita coisa mesmo. O que está em questão aqui é um dilema que atormenta a humanidade desde sempre, que é a luta entre a paixão e a prudência. O culto a Dioniso é um culto à paixão. E o Russell diz uma coisa que eu concordo com ele. Tudo que o homem já fez de belo, ele fez porque ele estava apaixonado por aquilo. Os grandes impérios, as grandes guerras, os grandes monumentos, as grandes religiões, tudo isso foi criado através da paixão. Só que a paixão, quando ela é levada ao extremo, ela leva o homem à destruição. Essas histórias, né, da vida, a vida apaixonada levada aos extremos, me lembra muito assim os ídolos da minha juventude, porque em 91 eu tinha 15 anos e o movimento musical que era muito famoso na época era um grunge. E as grandes bandas grunge, os vocalistas que eu gostava, todos morreram muito cedo, né? O último foi o Chris Cornell, do Soundgarden, porque uma vida levada ao extremo, né? Muitas drogas, muito álcool, quer dizer, a galera vai embora cedo, não tem jeito. A paixão levada ao extremo, ela te destrói, cara, não tem conversa. O negócio sexo, drogas e rock and roll, se você analisar de uma forma racional, é uma estupidez você querer morrer com 27 anos. Por outro lado, se você vai para o extremo do culto a Orfeu, a vida perde a graça. Por quê? É uma vida no monastério, é uma vida que você nega o mundo, você se afasta do mundo. Onde você encontra isso? Nas religiões. A história da Idade Média, da religião cristã, pode ver, é uma carga de sempre o quê? Negar o mundo. Então, o culto a Orfeu e o culto a Dioniso é essa briga que todos nós temos até hoje. Vivemos a vida intensamente aqui ou agora, ou a gente segura a onda porque a vida continua depois e para você lapidar, né, o seu espírito, a sua alma, as suas virtudes, você precisa negar um pouco o que o mundo te oferece para que você não se perca. Bom, esses dois cultos, eles vão influenciar muito a filosofia. Vocês vão ver que a filosofia pitagórica do Pitágoras, a escola de Pitágoras, Platão, elas foram muito influenciadas pelo culto a Orfeu. Atingiu o êxtase através do quê? Do mental, da reflexão, né, o mundo das ideias do Platão, a matemática em Pitágoras, tudo isso é influência do culto a Orfeu. Por outro lado, filosofias mais terra, como a filosofia do Aristóteles, elas são mais empíricas, elas são mais voltadas para a terra, são mais voltadas para o pragmatismo, que é uma influência do culto a Dioniso. São duas formas diferentes de pensar. Vocês já devem ter percebido isso, eu estou no lado dos filósofos místicos, eu sou um idealista, eu acredito no transcendental e eu penso sobre isso o tempo inteiro, isso é muito forte em mim. Eu sou muito menos terra, mas eu tenho companheiros de doutorado que são pessoas inteligentíssimas e que seguem uma linha totalmente diferente. E é por isso que eu gosto de trazer filósofos que jogam nos dois times. Eu não trouxe o Sartre. Aqui o Sartre é um filósofo terra, é um filósofo voltado para os problemas do cotidiano, que nega o transcendental, mas é importante nós entendermos sempre que são duas formas diferentes de pensar e que nós temos que ser tolerantes uns com os outros. Bem, eu espero que você tenha gostado deste episódio. Não se esqueça que isso aqui é só o começo de uma playlist maravilhosa que se chamará Os Pré
socrático, nós vamos falar de muita gente bacana. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo para o canal crescer, ganhar força, atração, certo? Desejo a você um ótimo final de semana, fique bem, se cuide e um fortíssimo abraço. Fui!